Olá, eu sou o Pedro Ivo, junto com a minha esposa nós somos líderes nacionais do Ministério de Casais da Wilson de Portugal e hoje vamos falar um pouco sobre o facto de famílias fortes constroem igrejas fortes, ok? E falar um pouco do Ministério e a forma como nós temos organizado esse Ministério. Falando um pouco de nós somos casados há 21 anos, temos 2 filhos, o José com 10 anos, e a Joana com 16. E, efetivamente, tem sido um privilégio poder educar os nossos filhos e estar envolvido da igreja desde muito pequeno. No meu caso, eu comecei desde adolescente a frequentar a igreja, foi aí que realmente a minha vida passou a ter outra forma de viver, embora a minha esposa tenha sido ligeiramente diferente. Sim, eu desde pequena que estou nos bancos da igreja, cresci lá, fui ensinada lá, aos 12 anos batizei-me e desde aí nunca parei de servir em vários ministérios e estamos plantados na casa neste momento. Exatamente. E realmente uma das coisas quando nós casámos, sempre tivemos esta paixão pelo ajudar os outros casais. Sempre dissemos, desde muito cedo, ok, aquilo que nós queremos é poder ajudar outros casais. Não ser uma questão de ser o exemplo, mas poder acompanhar, ok? E claro que depois de casados, e como muito recente, tivemos sempre esse desejo, mas realmente foi passado um bom tempo que pudemos pôr isso em prática. Só cerca de 2018, se eu não estou em erro, começámos o Ministério, ligados ao Ministério de Casais. Sempre estivemos envolvidos em várias áreas, desde louvor, Ministério de Crianças. Passámos por todas as áreas da Igreja. Tem sido realmente um privilégio, porque de certa forma nos ajuda a perceber como é que a Igreja funciona e perceber a forma como as famílias estão envolvidas dentro da Igreja. Queres falar um pouco sobre a nossa visão do casamento, Miriam? Sim, nós não acreditamos em casamentos perfeitos, acreditamos em casamentos saudáveis que se constroem e que constroem-se através de um investimento diário na nossa casa, na nossa família. Às vezes a nossa sociedade passa-nos muita uma ideia utópica de que existem casamentos perfeitos e famílias perfeitas e vemos fotografias lindas nas revistas, nas redes sociais, mas isso não existe. Na realidade, nós construímos casamentos saudáveis, não perfeitos. E somente através da graça de Deus, através da palavra de Deus, é que nós atingimos a plenitude na nossa casa, no nosso casamento. E é nisso que nós acreditamos. Sim, e efetivamente aquilo que o nosso Ministério, a forma como nós trabalhamos é que nós tentamos envolver todos os casais, ok? Quem é que são o nosso público-alvo? Vá lá, realmente são todos os casais, segundo a vontade de Deus. E na realidade nós queremos, neste momento já estamos alargados de certa forma, a cobrir todas as etapas do casamento. Começámos com a questão dos recém-casados, com os cursos de preparação, os primeiros anos de casados, os primeiros filhos, ok? Essas etapas específicas temos ensino para essas idades. Temos realmente para aqueles que também estão a preparar para serem noivos, a etapa anterior a casarem, ok? Quais são os objetivos que eles têm, qual é que é o propósito que Deus tem para as suas vidas, ok? E eles, como casal, tentam descobrir essa questão. Depois temos o normal para as pessoas que estão casadas, ok? E realmente o importante aqui é fortalecer o casamento, enriquecer mais o casamento e também, como é evidente, damos apoio àqueles casamentos que estão mais destruturados e que realmente necessitam de restauração. E realmente temos temas específicos como resolução de conflitos, como perdão, ok? Para exatamente poder ajudar as pessoas. Mas, efetivamente, há muitos casais que não querem, têm dificuldade em se juntar a nós. Sim, às vezes há dificuldades que nós enfrentamos porque há casais que não se querem juntar aos nossos eventos, aos nossos grupos de ligação. E isto porquê? Porque muitas vezes os casais pensam que ao juntar-se a nós é porque têm algum tipo de dificuldade ou necessidade. E às vezes até pensam, se nós nos juntarmos, os outros vão pensar que estamos com problemas. Isto é uma ideia completamente errada, porque o nosso ministério, os nossos eventos, os nossos grupos de ligação são exatamente para todo o tipo de casais. E não precisamos estar a atravessar uma fase mais difícil. Podemos ter casamentos realmente saudáveis e envolver-nos, porque estamos a investir noutros casais, estamos a mostrar, através do nosso relacionamento, que é possível construir um casamento saudável. Às vezes nós comparamos um bocadinho o casamento mal comparado a um carro. O carro necessita de manutenção, o nosso casamento também. Nós não precisamos só de encher o depósito do nosso carro para que ele ande, nós precisamos de fazer a manutenção das suas peças. E é isso que se trata também o casamento. É um investimento diário, é uma manutenção que é feita diariamente, ok? Efetivamente, muitas vezes o carro vai à inspeção e será que o nosso casamento passa na inspeção, exatamente, não é? Segundo a palavra de Deus. Inclusive, na questão dos carros, às vezes
temos os carros de combustão, temos os carros elétricos. Como é que funciona este carro? Porque um carro de combustão tem equipamentos diferentes de um carro elétrico. Um carro elétrico não tem que mudar um filtro do óleo, por exemplo, mas, no entanto, a forma de carregar o carro tem muitas formas, e nós temos de saber lidar com aquilo que nós temos em mãos. E é preciso muito ler o manual e perceber, ok, como é que nós vamos lidar com esta questão, sabem? E realmente, falando um pouco sobre como construir um Ministério de Casais, sabem que há muita gente que associa a questão do Ministério, quando alguém fica responsável pelo Ministério de Casais numa igreja, é porque ficam encarregues de organizar um jantar, ou organizar um encontro, um retiro, ok? Mas, na realidade, o ficar responsável por um Ministério de Casais vai para lá disso, ok? Nós precisamos de alargar o nosso âmbito. Não ficarmos restritos com essas coisas, às vezes parecem que são tão triviais, ok? Mas é importante nós alargarmos e percebermos que existem muitas formas de nós podermos abençoar as outras pessoas. E, na realidade, o trabalho muitas vezes não é visível, porque é um trabalho que deve ser desenvolvido em background, ok? E sabem que, em primeiro lugar, a questão, falando um pouco também, quem é que pode ser líder, ou quais são os requisitos de um líder para o Ministério de Casais. Às vezes nós pensamos que, eu não posso ser líder porque eu tenho poucos anos de casados, ou porque eu sou recém-casado, ou porque... E ficam limitados à espera de... Sabem que em Eclesiastes 11:4 diz: se estiveres à espera das condições ideais para realizar alguma coisa, nunca farás nada. Quem está sempre a observar o vento, de que lado está ou não está, nunca chegará a semear o que quer que seja. Quem anda sempre a olhar para as nuvens, a ver se chove, nunca segará. Ok? E, efetivamente, se nós estivermos dependentes de ter experiência, nunca vamos lá chegar, porque nós, na realidade, nós estamos sempre a aprender no nosso casamento. Eu todos os dias descubro algo novo sobre a minha esposa, ok? E por isso é importante nós até investirmos até naqueles casais que são mais novos. Sim, e é muito importante fazermos este investimento nos casais mais novos, porque às vezes nós caímos no erro de pensar, são casais mais novos e não têm tanta experiência. Isto é uma ideia errada, porque nós, ao investirmos nos casais mais novos, não estamos a investir neles por eles terem mais ou menos experiência, mas estamos a investir neles porque eles têm maturidade espiritual. E à medida que eles vão passando pelas experiências, eles vão ganhando autoridade também. Porque às vezes nós podemos pensar, são mais novos, não têm autoridade para falar sobre assuntos, nomeadamente, por exemplo, se estes casais fizerem um aconselhamento a pais, que já são pais de um filho, de uma filha ou de vários filhos, e eles não tiverem filhos, às vezes pensa-se erradamente mas com que autoridade é que vão dar um conselho? Mas se calhar se eles tiverem maturidade espiritual e se conhecerem a palavra de Deus de uma forma profunda, eles vão conseguir dar um conselho sábio a estes pais. Portanto, é uma ideia errada pensarmos que não devemos investir em casais mais novos. Pelo contrário, se eles tiverem maturidade espiritual e conhecimento da palavra de Deus, eles têm todo o potencial para saber aconselhar outros casais que inclusivamente já são pais. Okay? E é nisto que nós acreditamos. Exatamente. E uma das características que realmente estas pessoas devem ter realmente devem ter uma chamada. Okay? Devem ter um desejo pelo trabalho, okay? Pelos casais, a preocupação com os casais. É fundamental ter um desejo de servir na área. E quando se tem uma chamada irresistível de Deus, as portas acabam por se abrir, vão se abrir naturalmente. Como foi no nosso caso, as portas abriram-se naturalmente. Demorou o tempo que demorou, mas nós estamos disponíveis. Exatamente. Fosse mais cedo ou fosse mais tarde, nós estaríamos sempre disponíveis. Como a Miriam disse, efetivamente é importante termos maturidade espiritual, não é? Okay? É importante realmente conhecermos a palavra de Deus, e quanto mais madura é uma pessoa, de certa forma, mais ela depende de Deus e menos depende das pessoas, da opinião que as outras pessoas podem ter, ok? Que é, como em Romanos 12:2 diz, não se conformem com os padrões e costumes deste mundo, mas sejam pessoas diferentes, ok? Através da renovação da vossa maneira de pensar. Claro que é importante também nós sermos humildes e perceber que nós temos que evoluir durante a nossa jornada. Deve haver sempre tempo para aprender e crescer. Outro aspecto muito importante que nós consideramos para levantar líderes de casais é eles terem paixão no coração por este ministério. Às vezes nós pensamos que aquelas pessoas que têm mais conhecimento, mais experiência, são as pessoas ideais para serem líderes de casais. E essa é uma ideia que nós achamos que também não é um bocadinho errada, porque se a pessoa não tiver conhecimento, mas tiver paixão no coração, estiver motivado para ajudar outros casais,
é como se fosse o gatilho para ela conseguir avançar e para ela conseguir ajudar outros. Então, não devemos pensar que por não ter conhecimento, pela ausência de conhecimento, não podemos levantar pessoas, não. Se calhar temos que dar oportunidade a essas pessoas porque têm maturidade espiritual e porque têm essa paixão no coração, esse desejo. Muitas vezes elas vão ter a motivação certa para continuar diariamente nesta jornada, enquanto outras que se calhar não têm a paixão, mas têm a sabedoria, não estão motivadas e vão desistir a meio do percurso. Então, quem tem paixão no coração e quem está motivado para continuar, deve fazer a jornada connosco no Ministério de Casais. E é nisto que nós acreditamos. Outra coisa também importante é ter um espírito ensinável, ok? Nós devemos ter sempre sede pelo conhecimento. Devemos ler, devemos ouvir, ver estudos sobre casamento e sobre outras áreas da vida, coisas que realmente ajudem na nossa jornada perante Cristo. Aprender e estar atualizado, ouvir outras pessoas e nunca parar de aprender. Devemos sempre investir no nosso conhecimento. Porque se nós formos esponjas em absorver, ok? E devemos ser esponjas para absorver conhecimento, mas também não temos que esquecer. Com o conhecimento também vem a responsabilidade, ok? E nós devemos pôr isso em prática. Nós devemos liderar pelo exemplo. Por isso é importante, ok? Agora que tens conhecimento sobre um dado assunto relativamente ao teu casamento, põe isso em prática, ok? Já não estás cego nessa área. Por isso é importante pôr em prática aquilo que aprenda. Outro aspecto muito importante é a pessoa ter a capacidade de assumir um compromisso. Não fazer as coisas por fazer, mas estar comprometida connosco, com o Ministério, com Deus acima de tudo. A quem é que tu serves? É sempre a pergunta que nós fazemos. Se estás a servir a Deus, então não precisas de receber um elogio para continuares a jornada, ok? O teu foco, se estiver em Deus, não precisas de receber uma palavra de apreço, de receber um elogio, tu próprio andas sozinho, tu próprio caminhas com o teu foco em Deus e segues Deus. E nós costumamos dar muito o exemplo de Paulo em respeito a este aspecto, porque Paulo diz que se agradasse aos homens, não era um servo de Deus. E nós vemos isto em Gálatas 1:10, que diz, se fala assim, lembrem-se que é porque precisam agradar não a pessoas, mas a Deus. Se procurares conformar-me às opiniões dos homens, eu não poderia ser servo de Cristo. Então, Paulo é um grande exemplo para nós. É aquele que olha para Deus e que não precisa dos homens, do elogio dos homens, do apreço dos homens, mas ele segue Deus. E neste ministério é muito importante que nós mantenhamos o foco, que nós estejamos centrados em Deus, porque ele vai nos ajudar a prosseguir a jornada, sem desistir. Okay. Agora, entrando em aspectos mais práticos, nós neste momento temos o nosso Ministério de Casais assente em 4 pilares. Okay? A parte do ensino, a parte do cuidado pastoral, a parte dos grupos de ligação e a questão dos eventos. Sim. A parte do ensino é efetivamente uma parceria que nós temos com o Evening College e temos alguns cursos, nomeadamente o curso de preparação para o casamento, ok? Porque é importante preparar melhor os casais que vão entrar nesta e decidem iniciar uma nova etapa da sua vida através da celebração do casamento, da união das duas pessoas. E nós tentamos sempre informar, alertar e aconselhar sobre as dificuldades que vão acontecer. Ok? E por isso é importante nós vermos essas questões. O curso realmente está inserido no Evening College e, por hábito, nós vamos realizar isto de forma online, exatamente para podermos acompanhar e dar também esse serviço para as outras localizações, ok? Por isso é importante. E nós valorizamos muito e, na realidade, nós gostamos até de conhecer todas as pessoas e para nós é um privilégio poder ministrar este curso de preparação para o casamento para todas as pessoas, ok? Que é para dizer, olha, é os líderes nacionais que estão a dar-vos este curso, porque realmente nós nos preocupamos com eles e gostamos sempre de saber, passado algum tempo, nós ligamos e tentamos acompanhar, olha, como é que estão a correr as coisas. E as pessoas criam essa ligação. Por isso, nós temos, por norma, aulas de grupo, ok? Por norma são 4, fazemos isso em 4 sessões, 3 sessões em grupo, abordamos vários temas, como a questão, estão prontos para o casamento, ok? Falamos sobre comunicação, sobre resolução de conflito e falamos sobre compromisso, a importância de manter o amor vivo e realmente partilha de objetivos e valores e a forma como eles têm que tratar. E gostamos realmente, inclusive, de dar trabalhos de casa para que eles possam começar desde cedo a planear e a fazer esta comunicação eficaz entre eles. E depois, por norma, temos depois uma sessão individual, que realmente damos mais privacidade, okay, para eles também falarem um pouco da história deles e realmente nós também os conhecemos melhores. E outro dos cursos
que temos é... É o curso de casais. O curso de casais também está inserido no Evening College, também é via Zoom, exatamente para abranger todas as localizações, porque queremos que todos tenham acesso a estes conteúdos. Nós no Evening College fazemos 2 cursos ao longo do ano, portanto fazemos o curso de casais, um com a doutora Bertine Dantomé, psicóloga cristã, o outro fazemos nós, é lecionado por nós. O curso com a doutora Bertina Tomé tem 8 sessões e, portanto, são 8 módulos. Depois, o nosso curso de casais que nós lecionamos, normalmente nós damos conteúdos diferentes que a doutora Bertina dá. Nós fizemos em 2020 um webinar em que abordámos vários conteúdos que os casais acharam muito interessantes e vamos pegar nesses conteúdos este ano ainda para lecioná-los de uma forma diferente, mas dada a sua relevância vamos voltar a eles também e nomeadamente nós queremos queremos falar-vos desses conteúdos, portanto nós falámos sobre os alicerces de um casamento saudável, a arte da comunicação, resolvendo o conflito, o poder do perdão, o amor em ação, a intimidade física, o impacto da família e também falámos sobre legado, que é alguma coisa que nós valorizamos muito e que achamos que é fundamental na nossa casa, deixarmos um legado para os nossos filhos e para as gerações que vêm a seguir a nós. Outra coisa também muito importante é realmente fazermos discipulado prático. Como há pouco estávamos a falar na questão dos casais, a Miriam estava a falar há pouco dos casais mais novos, nós tentamos treinar desde cedo alguns casais, exatamente. Sim. Com menos experiência, mas com vontade para trabalhar no Ministério. Nós queremos acompanhá-los, ok? E realmente queremos incentivá-los e capacitá-los para o casamento, ok? Dar as ferramentas para poder ajudá-los. Outro dos cursos também que estamos a preparar para no próximo ano letivo será um curso sobre parentalidade. Sim, este curso é um curso fundamentado pela AGA Portugal, portanto é um curso em que nós vamos falar diretamente para pais, ao coração dos pais. Não importa se são pais há pouco tempo, se são pais há muitos anos, não importa em que fase da vida estão os filhos, vamos querer falar diretamente ao seu coração, vamos querer trazer ensino, ferramentas práticas, estratégias, porque todos passamos pelo mesmo e todos precisamos estar preparados para lidar com os nossos filhos na fase de vida em que eles estão, ok? Então, nós vamos, neste curso, focar-nos mesmo nos filhos, na idade dos filhos, nas diversas idades, e vamos querer ajudar os pais a construírem uma casa onde o ambiente é saudável, onde o ambiente tem a presença de Deus e se mantém uniforme e se mantém sintonizado com a presença de Deus. Daí realmente esta questão do ensino nós queremos dar ferramentas aos casais, ok? Queremos capacitá-los e por isso devemos sempre perceber o que é que está a acontecer no mundo cristão, tentar estar rodeado de pessoas realmente que entendam sobre a palavra. Eu tenho realmente uma visão que vai de encontro à nossa vida, a visão da nossa igreja e realmente daí estarmos a termos esses como é que vamos dizer, parcerias com outras igrejas. Outro dos pilares é efetivamente o cuidado pastoral, ok? E nós este ano estamos neste momento a iniciar um grupo de oração e intercessão, ok? Porque achamos que é importante haver esta união, porque na realidade nós acabamos por estar a relacionar a questão do quem faz a oração normalmente na igreja, do grupo de oração e intercessão da igreja, porque todas as semanas há sempre enormes pedidos a falar sobre família na igreja. Nós oramos sobre relacionamentos, ok? Oramos sobre famílias, sobre relacionamentos de pais e filhos. E porquê é que nós não temos algo específico para as famílias? Nós estamos a organizar um grupo de oração uma vez por mês, exatamente para podermos orar e interceder sobre essas famílias. Mas também fazemos algo mais do que isso. Sim, nós fazemos aconselhamento pastoral. O nosso trabalho, nós costumamos dizer, o trabalho com casais é um trabalho muito background, é um trabalho que não se vê, é um trabalho que não se ouve, mas que é fundamental, porque nós acreditamos mesmo que famílias fortes constroem igrejas fortes. E isto não pode ser um lema só, isto não pode ser só conversa, isto tem mesmo que funcionar, isto tem mesmo que ser uma realidade. E por isso nós investimos tanto também no aconselhamento a famílias, na ajuda a famílias, porque queremos que elas ultrapassem as suas dificuldades. Nós sabemos que com Deus não é impossível, nós sabemos que tudo aquilo que Deus diz é verdade, então nós trazemos essa realidade, a palavra de Deus à vida destes casais. Nós ouvimos, mas nós também damos. E quando nós damos sobretudo aquilo que está escrito na palavra de Deus e acreditamos
em oração, a intercessão com eles, que vai funcionar, porque a palavra de Deus é fiel e Deus não falha. Então, a palavra de Deus funciona para estas famílias e quando nós nos tornamos bons ouvintes e bons conselheiros, nós conseguimos ver os milagres de Deus a acontecer na vida destas famílias e é muito reconfortante, é muito especial nós vermos os milagres de Deus a acontecer nas casas, nas famílias e na igreja. Porque é um reflexo. Quando a família está bem, a igreja está bem, o serviço a Deus está bem, é tudo um reflexo daquilo que Deus faz. Outro dos pilares, então, o terceiro pilar é realmente os grupos de ligação. E todos sabem, e por isso há masterclass a falar sobre a questão dos grupos de ligação, não vamos entrar por aí, mas a importância realmente de igreja grande, ok, poder ser uma igreja familiar, onde as pessoas possam ser acolhidas. Eu não estou sozinho, eu estou a ser acompanhado, ok? E na realidade nós temos vertente específica para casais, ou temos grupos de ligação de casais, efetivamente espalhados por todas as localizações, ok? Temos os grupos de ligação chamados normais, entre aspas, de casais, que é disponíveis para todas as idades, em que realmente nós abordamos estudos que vão para além daquilo que é falado ao domingo, ok? E dos estudos que são feitos sobre a Bíblia, nós abordamos temas específicos do casamento, ok? Como as 5 linguagens do amor, como a resolução de conflitos, os 4 cavaleiros do apocalipse familiar, ok? Como podemos proteger o nosso casamento. O Questão do Mais Juntos, que é um manual novo que vamos usar este ano, ok? E nós tentamos sempre equipar e preparar os nossos líderes para falar sobre estes temas, que inclusive nós partilhamos e eles escolhem, dentro dos vários temas que nós temos, estas reuniões, como temos também questões até dinâmicas, como fazer dinâmicas em grupos de ligação. Temos exemplos de dinâmicas realmente que partilhamos. E na realidade nós até um pouco como é que nós fazemos isto para as outras localizações. Às vezes quando são líderes que já têm maturidade e já têm à vontade em organizar um grupo de ligação, efetivamente eles começam esse grupo com os temas que nós temos proposto. Mas muitas vezes nós até acabamos por ser nós a abrir esse trabalho online, ok? Para que as pessoas também possam entender, os nossos líderes possam entender como é que nós funcionamos, ok? E depois eles pegarem nesse grupo e desenvolverem o seu trabalho. E por norma, dos estudos que nós, sempre que iniciamos um grupo de ligação, começamos sempre pelas 5 linguagens do amor. É uma situação que é fundamental, é um tema que é fundamental, um livro que é realmente uma grande referência nesta área. E como temos os grupos de ligação de casais, também temos o grupo de PH Couples, que é exatamente os grupos ligados aos jovens, aquelas idades, no máximo até aos 35 anos, porque isto também é uma parceria que nós temos com o Ministério de Youth da Igreja. Porque muitas vezes, nestas idades, eles não se sentem ligados a Powerhouse, mas também não se sentem capacitados para ir para um grupo de ligação dos velhos, não é? E realmente nós queremos abordar, queremos ajudar e acompanhar esses casais, ok? Realmente temos ensino depois que vamos dando específico para eles, ok? Mas outro dos pilares que nós temos são os eventos, e nos eventos nós temos os retiros. E aqui nós fazemos uma divisão, portanto nós temos retiros para casais mais velhos e temos retiros para PH Couples, casais mais novos. E aqui o programa é completamente diferente, portanto o programa que fazemos num retiro é diferente do outro, os objetivos são diferentes e a estrutura, a dinâmica do retiro é totalmente diferente. Normalmente nós fazemos um retiro de 2 dias, portanto uma noite, excepcionalmente fazemos 3 dias, 2 noites, mas normalmente até... Vamos na sexta-feira, aproveitamos a tarde, temos programa à noite e depois temos o sábado todo o dia, porque uma coisa que nós valorizamos e fomentamos na nossa casa é que ao domingo é o dia da casa do Senhor. E é um dia em que todos devemos estar presentes nas reuniões, quer a assistir, quer a servir. Então, nós direcionamos sempre os nossos retiros para a sexta e para o sábado. E conseguimos fazer o programa todo e os casais saem de lá um bocadinho transformados com aquilo que vivenciaram e experienciaram com a Palavra de Deus. Então, os eventos passam por estes 2 tipos de retiro. Este ano também vamos ter outros tipos de eventos, vamos ter encontros de casais que já tínhamos para os casais mais velhos, mas este ano criámos também as Date Nights. As Date Nights são encontros de casais, mas para estes casais de PH, Power Couples. São um formato completamente diferente, em que temos um jantar a 2 e depois temos sempre ensino através de um painel, uma estrutura completamente diferente, mais leve, direcionada exatamente para estas idades, com o foco naquilo que são as expectativas deles
mas que trazemos sempre ensino, trazemos sempre dinâmicas, trazemos sempre palavra e trazemos sempre um momento em que eles podem estar os dois e conversar, porque nós acreditamos que a comunicação é um dos pilares fundamentais do casamento e nós temos que privilegiar e temos que criar momentos para que esta comunicação seja realmente ativa e vivida pelo casal. Ok. Outra das coisas que nós temos a nível dos eventos, temos o retiro, temos os encontros e temos também os workshops. E para nós, um evento no formato workshop é, por norma, um evento mais concentrado. Okay? Nós arranjamos um tema, temos um tema e desenvolvemos durante um dia inteiro, falamos sobre esses temas que nós delineamos. Temos 2 workshops preparados que já demos em várias, tanto em Lisboa como em outras localizações, como temos um workshop sobre educação, temos um workshop sobre parentalidade. Neste momento até estamos a preparar, já temos delineados mais 2 workshops a delinear durante este ano letivo que vem, mas na realidade os temas ainda não estão fechados porque nós gostamos de saber o input das outras das pessoas, ok? O que é que as pessoas gostam mais o que é que necessitam, têm mais necessidade de ouvir? Porque nós, por norma, nós somos muito atentos e gostamos de perceber, gostamos de ver a igreja e perceber, olha, se calhar há aqui questões relacionadas com a educação e nós detectamos, e questões relacionadas com parentalidade, com a questão de filhos, segundos casamentos e toda essa questão, a forma, às vezes como as pessoas lidam é completamente diferente, ou como lidar com essas questões. Famílias monoparentais, nós exatamente damos workshops nesse sentido, porque nós queremos capacitar as pessoas, ok? Não é só casal, um chamado casal normal, entre aspas, mas é realmente todas estas famílias. Nós queremos apoiar as famílias, ok? E, na realidade, é uma das coisas que nós, de certa forma, às vezes nós gostamos de envolver as outras pessoas, e especialmente a questão dos kids, porque, por norma, estes workshops são famílias e têm filhos. E, na realidade, nós às vezes até acabamos por contratar até um serviço de babysitting para não puxar a questão dos Wilson Kids, da equipa dos Kids, para poder ajudar, porque nós queremos que eles efetivamente façam parte, estejam presentes, porque também é para eles. Eles não estão sempre, não devem estar sempre a trabalhar, não devem estar sempre envolvidos. Eles também necessitam de ouvir. Então, realmente, nós abrimos essas questões para eles. E nestes workshops, por norma, tendo em conta que é um dia, nós de manhã damos 2 sessões em que, por norma, até somos nós, e nós muitas vezes vamos buscar alguém relacionado com a área, seja psicóloga, seja professora, ok? Alguém que tenha autoridade para falar sobre o assunto, ok? E durante a tarde teremos então os chamados workshops em coisas mais práticas em que eles podem falar e como depois também, por norma, também temos um painel, porque é importante nós partilharmos as experiências, ok? E fazer o normal das perguntas e respostas. Queres falar um pouco como é que nós começámos, Miriam? Sim, nós não fizemos tudo de uma vez. Nós nunca devemos começar um ministério com tudo a funcionar de uma vez, porque nós não vamos conseguir fazer as coisas bem feitas se abrirmos as áreas todas ao mesmo tempo. Então nós acreditamos que as coisas têm que ser graduais. Nós costumamos dizer que são baby steps, ou seja, nós abrimos agora uma área, depois abrimos outra, se esta já está a funcionar, vamos então para outra, mas queremos garantir que tudo funciona e que tudo está bem e que os nossos líderes estão bem. Então, na nossa experiência, aquilo que nós começámos primeiro foi o curso de preparação para casamento. A seguir, nós abrimos os primeiros grupos de ligação de casais. Depois, nós começámos a criar eventos informais, uma espécie de kick-off. Depois alargámos o Ministério para o Cuidado Pastoral, abrimos mais grupos de ligação, iniciámos um curso para casais, fomos alargando aos poucos a equipa, porque à medida que íamos abrindo novas áreas, íamos precisando de mais casais a trabalharem connosco e fomos sempre alargando a equipa. Depois abrimos o trabalho para outras localizações. Nós costumamos dizer que quando Lisboa está forte, nós conseguimos dar apoio às outras localizações. Nós precisamos ter Lisboa forte, precisamos estar fortes para conseguir dar força a outras localizações. E, portanto, à medida que fomos expandindo, nós fomos abrindo. Depois criámos os retiros e agora, por último, nós criámos o trabalho com PH Couples, com os casais mais jovens. E isto faz-se tudo gradualmente. Nunca devemos cair no erro de abrir tudo ao mesmo tempo, porque nós não vamos conseguir chegar a tudo. Nós somos humanos e não vamos conseguir chegar a tudo. Confiamos em Deus, confiamos na graça de Deus, mas Deus também nos pede sabedoria e nós devemos fazer as coisas gradualmente, ok?
Pedro, queres falar na importância Para de criar isso, uma equipa exatamente, forte? é importante que vocês criem uma equipa, porque isto não é one-man show ou one-couple show, ok? Nós devemos estar rodeado de pessoas que nos possam auxiliar, que possam nos ajudar nesta tarefa. Tal como, por exemplo, em Êxodo 18, realmente, o conceito de Jetro Moisés, ok? A forma de dividir tarefas, aliviar a carga dos líderes. Porque, na realidade, o nosso casamento não pode sofrer do excesso de trabalho, ok? Por isso é que é importante nós delinearmos e escolhermos pessoas específicas que tenham a mesma vontade de trabalhar nesta área, ok? Nós depois temos algumas referências que podemos mais tarde dar, mas na realidade o nosso tempo está a acabar e acho que chegámos ao final, não é? E espero que tenham gostado daquilo que nós falámos. E realmente, se quiserem mais informações, como fazer parte da Wilson Network, ok? Podem enviar as vossas dúvidas e questões para o e-mail da network@wilson.pt. Muito obrigado. Obrigada.